Glória a Deus, então vamos dar início com a mensagem preparada para nós para hoje, crendo que assim o nosso Deus irá se comunicar conosco de uma forma ainda mais direta, de uma forma mais evidente, de uma forma mais poderosa, porque poderoso é o nosso Deus e também a sua palavra, oreclai de cantar. Nós sabemos que a sua palavra não volta vazia, mas antes ela cumpre a finalidade para a qual ela foi designada. E nós pedimos nesse momento que o Senhor venha até nós com a sua presença, com o seu Espírito, nos dar entendimento, discernimento, iluminação, revelações das mensagens ou da mensagem da sua palavra, para que nós possamos assim compreender e saber como aplicá-la em nossas vidas, em nosso proveito, para que assim nós também possamos nos tornar mais agradáveis ao Senhor, sendo aprovados pelo Senhor e consequentemente sendo mais abençoados em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus, por meio da sua palavra, para a glória do seu nome. Amém e graças a Deus. Vamos ler então em Hebreus, no capítulo 9. A nossa mensagem de hoje tem como o tema a importância do sangue do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler em Hebreus capítulo 9, versos 11 e 12 inicialmente. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, Ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Conquistando a eterna redenção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aqui está a primeira consequência, o primeiro benefício que nós temos decorrente do sangue do Senhor Jesus vertido lá no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele conquistou para nós, entregando a si mesmo, derramando o seu sangue, vertendo o seu sangue, a libertação da condenação eterna, isto é, a redenção. Nós fomos redimidos. Existia uma condenação contra nós por causa do pecado transmitido de geração em geração. O sangue foi contaminado através do pecado e essa contaminação perdura até os dias de hoje. Portanto, nós sabemos que todos os homens nascem contaminados com o pecado. A semente do pecado é transmitida através do sangue de geração em geração. E agora nós, que já estamos em Cristo, tivemos essa redenção, essa remissão. Os nossos pecados, a nossa condenação, a nossa dívida para com Deus foi paga com sangue. Foi pelo sangue que o pecado foi introduzido na terra, na vida humana e também na terra de uma maneira geral, porque toda a terra foi contaminada por aquele pecado lá no jardim do Éden, de Adão e de Eva. E assim, consequentemente, Deus, por ser justo, Ele teve que punir. A consequência do pecado é a punição que recaiu sobre toda a humanidade, sobre a terra, inclusive sobre a natureza também. Então agora nós já estamos em Cristo, conforme dizíamos, e a nossa condenação já foi anulada. A dívida, que era essa condenação eterna, foi paga com a vida e com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos prosseguir a leitura agora, lendo os versos 13 e 14. Nos diz assim, Hebreus 9, 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo,
que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o sangue do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o sangue que Ele ofereceu, glorificado seja o nosso Senhor Jesus. Ele, como um homem perfeito, um homem santo que foi, e então o seu sangue puro, santo, carmesim, Ele teve esse poder, essa condição, foi aceito por Deus, porque nele não foi encontrado nenhuma culpa, nenhum pecado. O Senhor Jesus veio e Ele foi obediente a Deus em tudo Ele fez a vontade do Pai. Então assim, Ele foi comparativamente sacrificado como se fosse uma ovelha sem defeito, um cordeiro sem defeito, e o seu corpo e o seu sangue foram oferecidos, e esse sacrifício foi suficiente para nos resgatar, conforme dizíamos agora. E agora nós já temos purificados pelo sangue de Jesus, através do nosso arrependimento, da nossa confissão, os nossos demais pecados, a partir da nossa conversão, também podem ser perdoados. O sangue de Jesus, Ele nos resgatou, nos libertou da condenação eterna e nos deu a expectativa de salvação, de vivermos eternamente no céu. Então esse é o início, o primeiro passo da nossa conversão, a entregarmos a nossa vida, reconhecendo e confessando que a nossa vida pertence ao Senhor Jesus, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Através desse sacrifício, desse alto preço que foi pago com deai, doreclai e decanteai, com a vida e com o sangue do Senhor Jesus, nós fomos comprados, porque nós tínhamos uma dívida que nós não poderíamos jamais pagar, nenhum homem poderia jamais pagar, nada que nós fizéssemos poderia anular essa condenação, pagar essa dívida que estava sobre nós, a dívida que nós tínhamos para com Deus, por causa do pecado herdado. E assim agora o Senhor Jesus foi e pagou esse alto preço, entregando a si mesmo, se sacrificando a si mesmo, entregando a sua vida, o seu corpo, vertendo o seu sangue, e esse preço nos libertou dessa condenação eterna. A partir de agora nós temos que buscar a santificação, porque a palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então nós precisamos também compreender isso. A conversão, a libertação da condenação eterna, ela é o primeiro passo da nossa caminhada aqui na terra, e essa caminhada deve ser seguindo, nós vamos ter que caminhar seguindo em direção ao céu, no sentido espiritual. Nós continuamos vivendo aqui na terra, cuidando das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos, desempenhando os nossos papéis como pais. Inclusive hoje eu quero parabenizar a todos os pais, porque nós estamos comemorando o Dia dos Pais hoje, e que Deus abençoe a cada pai em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos vivendo aqui na terra, mas com a expectativa de morarmos eternamente no céu. E enquanto nós estamos caminhando aqui, nós temos que ir nos aproximando mais de Deus, para que assim o Espírito de Deus venha também sobre nós, para nos libertar de tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. A vida com Deus, ela parte, o pressuposto essencial é termos relacionamento com Deus. Consequentemente, se nós tivermos um relacionamento com Deus baseado na vontade de Deus, na palavra de Deus, nos princípios, nos valores de Deus, nas leis de Deus, nós também vamos nos tornando cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus, que foi o nosso exemplo de varão perfeito aqui na terra. E aí também nós vamos mudando o padrão, o nível de relacionamento com os nossos iguais, com o nosso próximo, o nosso semelhante. Nós vamos transmitindo aquilo que temos recebido de Deus para as pessoas. Então, se antes eu era uma pessoa que não tinha compaixão, ou que tinha um nível muito pequeno de compaixão, eu vou agora me compadecer muito mais das pessoas que estiverem
precisando, passando por uma situação difícil, estiver enfrentando uma dificuldade, uma enfermidade ou uma situação qualquer difícil, e assim sucessivamente. Todos os valores e os princípios de Jesus, todas as virtudes do Senhor Jesus virão sobre nós, na medida em que assim nós quisermos também receber dele, para nos tornarmos a sua imagem e sua semelhança. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, todas as vezes que nós desobedecermos a Deus, que nós pecarmos contra Deus em primeiro lugar e também eventualmente contra o nosso próximo, nós seremos constrangidos por Ele mesmo, pelo Espírito Santo, que nos convence dos nossos pecados e nos constrange ao arrependimento. E aí nós vamos orar e clamar por esse arrependimento e nos arrependermos diante de Deus. E se nós tivermos prejudicado alguém, ofendido alguém, nós vamos também nos consertar com a pessoa, pedir perdão, e assim nós seremos perdoados através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Esse sangue tem poder para nos perdoar pecados. O único que pode perdoar pecados é o Senhor Jesus. Então Deus só irá nos perdoar e nos abençoar através do Senhor Jesus. Nada que você faça ou que eu faça poderá Deus levará em conta. Se nós chegarmos diante de Deus e falar: não, Deus, eu faço qualquer coisa, eu dou a minha fortuna, suponhando que eu fosse um homem muito rico, ou eu entrego a minha própria vida para que meus pecados sejam perdoados, Deus vai falar: sinto muito, mas eu não posso. Não foi isso que eu estabeleci, isso não é a minha lei, não é a minha justiça. Então nós temos que cumprir a justiça de Deus conforme Ele estabeleceu. E a justiça de Deus estabelecida para o perdão dos nossos pecados e também para a salvação está na pessoa do Senhor Jesus Cristo, do Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Hebreus 9,15 agora diz assim: exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. Nós vamos repetir esse versículo. Hebreus 9,15. Exatamente por esse motivo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, se nós fomos chamados e reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, confessamos, cremos de todo o coração, confessamos, nós agora estamos debaixo dessa nova aliança, porque Cristo é o mediador da nova aliança. Assim como da antiga aliança é feita entre Deus e os homens através de Moisés, que foi ali onde Deus estabeleceu a primeira aliança, e assim agora nós tivemos essa nova aliança. Essa aliança é perfeita, portanto eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não haverá necessidade de outra aliança além dessa que já foi feita pelo sacrifício do Senhor Jesus. Então aqui diz assim: Cristo é o mediador de uma nova aliança para todos aqueles que são chamados, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da vida eterna. Ou seja, nós temos essa promessa de vida eterna através do Senhor Jesus Cristo. Se nós permanecermos ligados a Ele, aquele que está em Cristo, esse sim viverá eternamente com Ele nos céus. Agora a pessoa, vamos supor que ela não entenda bem e também não se interesse, ou porque não foi bem orientada, bem instruída, ou por falta de interesse, ou pelos dois motivos. E a pessoa ela passa a crer mais nessa graça, nessa salvação, como uma situação hipotética, simbólica. E a pessoa crê, mas ela não crê de todo o coração. Não, esse convencimento dela, ele ficou na superficialidade, ele não penetrou no profundo do seu espírito e da sua alma para produzir mudanças. A pessoa se converte mesmo quando ela
passa a produzir frutos. Enquanto ela não começar a produzir frutos, ela ainda não está próxima de Deus, ela ainda não está sendo transformada, aperfeiçoada por Deus. Pelos frutos nós conhecemos a árvore e vice-versa. Então nós precisamos produzir frutos dignos do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo em nós. Quando nós estamos realmente produzindo frutos, é sinal, é demonstração de que realmente o processo de conversão está em curso em nós, já começou, já teve início e está se desenvolvendo. A salvação ela é desenvolvida. Em outra passagem bíblica nos afirmado isso. A nossa salvação precisa ser desenvolvida numa parceria entre Deus e nós. Nós, por nós mesmos, não conseguimos. E Deus, porque Ele respeita o livre-arbítrio, Ele não pode nos impor. Ele precisa da nossa vontade, da nossa decisão. Se nós assim quisermos, Ele irá nos dar todas as condições de nós desenvolvermos essa salvação através desse processo de santificação, para irmos sendo transformados, para que as velhas práticas sejam deixadas para trás. Aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais. Enfim, todas as coisas pecaminosas, todas as coisas decorrentes da natureza terrena e portanto pecadora, nós vamos deixando para trás. Nós vamos nos despindo do velho homem e nos revestindo de um novo homem. Ou seja, o nosso padrão de comportamento agora precisa atestar que nós realmente somos filhos de Deus. Aquele que é de Deus, ele pratica as obras de Deus. Não tem como, por exemplo, eu falo que eu amo a Deus, mas se eu não amo o meu próximo, eu estou mentindo. Então, como que eu vou amar o meu próximo com o verdadeiro amor que provém de Deus, se eu não estiver nutrindo no meu coração este amor? Eu preciso receber de Deus aquilo que é próprio de Deus no meu espírito, na minha alma, e assim, entendendo e colocando em prática, eu vou também transmitindo, eu vou compartilhando com as pessoas aquilo que Deus tem me concedido. E com você e com todos nós acontece da mesma forma. Vamos ler agora em Efésios, no capítulo 1, o verso de número 7. Efésios, capítulo 1, verso de número 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Efésios, capítulo 1, verso de número 7, nos diz assim: Nele quem? Em Cristo, temos a redenção. Quando diz nele, é somente nele. Não há nenhum outro mediador entre nós e Deus, entre Deus e nós. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Repetindo, Efésios 1:7. Nele, em Cristo, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, é através do sangue do Senhor Jesus que nós temos o perdão dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, segundo as riquezas da graça de Deus. Em Hebreus, no capítulo 12, verso de número 24, Hebreus 12, 24, nos diz assim também o nosso Deus na sua palavra: a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O sangue do Senhor Jesus foi derramado, mas também simbolicamente ele foi aspergido, fazendo aqui uma referência a essa passagem do sangue de Abel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abel, que foi morto injustamente, e agora o sangue dele estava clamando também por justiça, e também essa justiça foi feita através do sangue
aspergido pelo Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós somos justificados por Cristo. Não há como ninguém se justificar a si mesmo, conforme nós dizíamos antes. E agora, através do sacrifício do Senhor Jesus, da vida, do sangue do Senhor Jesus, é que nós somos justificados e, portanto, temos paz com Deus, porque a condenação que estava sobre nós foi anulada pelo sangue do Senhor Jesus. Em Êxodo, no capítulo 12, verso 3, ali relata a história da Páscoa lá no Egito, e aquele sangue do cordeiro que foi aspergido nas portas, nas vergas, nos umbrais das portas, ele serviu para proteger o povo, os hebreus, conhecidos ali, chamados ali de hebreus, da morte. O anjo da morte foi enviado. Deus, usando Moisés, falou com o faraó, anunciou a faraó que sobre as 10 pragas, e a última, e a mais terrível das pragas foi exatamente a morte dos primogênitos. Então todo primogênito, tanto de homens quanto de animais do Egito, morreram naquela ocasião. Mas Deus, já prefigurando o sacrifício de Cristo, estabeleceu esse ato simbólico para proteção pelo sangue. O sangue dos animais aspergido nas portas protegeu as casas e todos os moradores que nelas estavam, dos hebreus. Então o anjo, ao ver o sangue aspergido nas portas, passava ao largo, passava e não entrava, ao contrário do que ele fez nas casas onde não havia sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então há também essa aplicação. O sangue do Senhor Jesus nos protege também, nos protege contra tudo aquilo que não provém de Deus, tudo que é contra a vontade de Deus para nós. Assim também nós temos a proteção por causa do sangue de Jesus que está sobre nós, simbolicamente falando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em 1 de Pedro, primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler aqui os versos 18 e 19. 1 de Pedro, primeira carta ou Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, nos diz assim o nosso Deus na sua palavra: porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado ou transmitido por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mácula ou defeito algum. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler também o 20. Conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. O Senhor Jesus foi revelado a eles, aos apóstolos, aos discípulos, enfim, a todos que foram contemporâneos dele, que o conheceram ali no tempo do seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós fomos comprados, resgatados por esse precioso sangue, esse preciosíssimo sangue que o Senhor Jesus verteu por amor a nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Vamos também agora ler em Apocalipse, no capítulo 12 de Apocalipse, versos 10 e 11. Apocalipse, capítulo 12, versos 10 e 11. Nos declara assim o nosso Deus na sua palavra. Apocalipse 12, 10 e 11. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Quem que é o acusador dos nossos irmãos? É Satanás, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a própria morte não amaram mais a própria vida.
repetindo o verso número 11. Eles, portanto, quem que são esses aqui? São os salvos, amém? Esses são salvos. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Venceram quem? Venceram ao próprio Satanás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Satanás é que quer nos levar para, juntamente com ele, para o inferno, porque o inferno foi criado inicialmente para os demônios, mas por causa do pecado, porque inicialmente Satanás foi expulso do céu, conforme nós sabemos, se rebelou, quis ser igual a Deus e foi de lá expulso. Ele, juntamente com o terço dos anjos, liderados por Miguel, pelo arcanjo Miguel. E aí Deus criou como condenação desse pecado desses anjos caídos que foram expulsos do céu, criou o inferno destinado para eles no tempo oportuno. Mas, porém, depois que o pecado foi introduzido na terra, aqueles que não se renderem, não forem resgatados pelo sangue do Senhor Jesus, também, infelizmente, irão para lá. Então, aqui fala de quem venceu o pecado e, consequentemente, a segunda morte. Esses vencedores, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a própria morte não amaram mais a própria vida, ou seja, entregaram a sua própria vida por amor de Deus, pagaram o preço da salvação com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, mas porém reconhecendo a Jesus como seu Senhor e Salvador, conforme nós dizíamos antes. Não adianta a pessoa querer entregar a sua própria vida se ele não reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, é o único mediador entre nós, homens e Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda em Apocalipse, no capítulo agora 14, Apocalipse 14, somente o verso de número 22. É Apocalipse 22, 14. Não tem verso 22 aqui? Então é 22, capítulo 22, verso de número 14. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através de seus portais. Aqui está falando da cidade santa, está falando de Jerusalém celestial, a cidade santa. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro. Em outra versão fala que branqueiam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através de seus portais. Então os salvos poderão comer da árvore da vida, a árvore da vida que traz saúde, que traz longevidade, ou seja, nós vamos viver eternamente no céu sem adoecer, sem ficarmos fracos, sem envelhecer. Esse fruto da árvore da vida ele tem poder para dar essa condição para nós lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós, através do sangue do Senhor Jesus, nós vamos entrar na Jerusalém celestial, a cidade santa, e ainda vamos poder comer da árvore da vida que vai nos permitir viver eternamente lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós podemos constatar que o sangue do Senhor Jesus, o resultado, os efeitos, as consequências do sangue que Ele verteu para nós, tem 3 aspectos principais: a redenção, a purificação e também o estabelecimento da nova aliança. A redenção, conforme nós já comentamos, depende também da nossa apropriação. Eu preciso crer no que representa essa redenção para mim, nesse novo nascimento, essa nova vida, em tudo que está gravado, está registrado na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Através dessa redenção, eu tenho a proteção do próprio sangue, porque também eu entro debaixo da nova aliança.
traz também a purificação dos nossos pecados mediante o nosso arrependimento, confissão, removendo a condenação que estava sobre nós do pecado herdado e de todo e qualquer pecado que nós venhamos a cometer posteriormente, conforme já comentamos, mediante o nosso arrependimento sincero e a nossa confissão. Nós nos consertamos com Deus e também com os homens, conforme o caso, nosso pecado é perdoado pelo Senhor Jesus. E a aliança ou pacto de sangue que foi feito pelo próprio Senhor Jesus. Veja, na velha aliança, os sacrifícios foram feitos com o sangue dos animais, tanto porque o próprio Deus assim estabeleceu, e nós podemos também comprovar que foi pelo sangue que o pecado entrou na terra, e pelo sangue do Senhor Jesus a consequência da condenação eterna do pecado herdado, o pecado original, também foi anulado, conforme nós estamos falando hoje, pelo sangue do Senhor Jesus. Veja que em Levítico, no capítulo 17, no verso número 11, nos declara assim o nosso Deus na sua palavra: porque a vida da carne está no sangue, e este sangue eu vos tenho dado para cumprir o ritual da expiação sobre o altar pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. A vida vem pelo sangue, o feto é gerado através do sangue, é dado vida a nós, a nossa vida está no sangue. Se não houver sangue, não há vida. E assim também, pelo sangue foi transmitido o pecado, e também pelo sangue do Senhor Jesus, a condenação eterna, as consequências do pecado herdado são anulados, e todos os nossos pecados, conforme nós falamos agora, mediante nosso arrependimento, nossa confissão, também são anulados pelo sangue do Senhor Jesus. Aquele tempo do Velho Testamento, da Velha Aliança, o sangue, ele era uma prefiguração do sangue do Senhor Jesus, que veio a ser vertido na sua morte, e ele tinha o poder, tinha a função de manter as pessoas com vida, não de salvá-las da condenação eterna, mas simplesmente de prolongar a vida deles aqui na terra, de mantê-los com vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos então, finalizando a mensagem de hoje, ler agora em 1 de Pedro, no capítulo 2, de 1 de Pedro, o verso de número 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 de Pedro, capítulo 2, verso número 9, nos diz assim: pois vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Repetindo, porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa para a sua maravilhosa luz. Nós antes vivíamos em trevas, enquanto nós estávamos sendo regidos pela nossa carne contaminada pelo pecado. Nós não conseguíamos agradar a Deus, por mais que a pessoa queira, não, eu vou fazer caridade, ela não agrada a Deus, porque ela não reconhece e não atribui todo o mérito ao sacrifício do Senhor Jesus, à pessoa do Senhor Jesus. A toda a honra e toda a glória, pertencem e são devidas a Ele unicamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nada que nós pudéssemos fazer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, iria nos permitir receber de Deus essa condição que hoje nós temos. Somos comprados por um alto preço e passamos a pertencer a Deus, propriedade exclusiva de Deus, e Deus nos guarda por isso mesmo, porque nós somos dele, e aquele que é de Deus o diabo não toca. Então a nossa vida está escondida em Deus, está oculta em Deus, e Ele nos protege, Ele nos guarda como as meninas dos seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí e também através da adoção como filhos de Deus, adotados através do Senhor Jesus Cristo, o primogênito da criação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele abriu para nós esse caminho e nós passamos espiritualmente
a sermos filhos de Deus e agora passamos a pertencer à família de Deus, filhos de Deus. Ele é o nosso verdadeiro Pai, que nos dá a vida, que nos mantém com vida e que nos levará para viver eternamente no céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora Ele cuida de nós, porque nós somos dele. Veja, você, aquilo que é valioso para você, você cuida, você faz o possível para cuidar dentro das suas limitadas condições, das suas limitadas capacidades como homem, porque nós não podemos fazer tantas coisas, mas Deus pode fazer o que Ele quiser, de acordo com aquilo também que Ele, com as regras que Ele mesmo estabeleceu. É claro, Ele não foge daquilo que Ele determinou, porque Ele é justo. Então Ele criou leis para que a sua justiça também pudesse ser comprovada. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que nós obedecêssemos às suas leis e por elas também fôssemos protegidos, porque se você tem lei para que você não seja, por exemplo, multado, se você não descumprir uma lei de trânsito, a lei tanto faz serve para punir como te proteger. Ninguém pode te dar uma multa, lançar uma multa para você, se você não desobedecer uma lei de trânsito. Então, com a lei de Deus também de forma semelhante, se nós desobedecemos, nós recebemos uma punição. Agora, se nós obedecemos, Ele não poderá nos punir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós somos abençoados na medida em que nós obedecemos. Quanto mais nós nos dedicarmos a fazer aquilo que Deus quer, da maneira que Ele quer, no tempo que Ele quer, sendo guiados pelo Ele mesmo, pelo Seu Espírito, mais nós seremos abençoados e desfrutaremos tanto da sua proteção, quanto também de tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer através do Senhor Jesus. As bênçãos, todas as bênçãos já estão conquistadas pelo Senhor Jesus por nós nas regiões celestiais, e agora nós vamos tomando posse delas à medida que Deus entende que nós estamos prontos, estamos aptos para recebê-las, e as demais nós iremos receber e desfrutar lá no céu. Amém? Que Deus então te dê todas as condições de você continuar cada vez mais nesse processo, nessa caminhada de libertação, de purificação, de santificação. Quando nós somos totalmente libertos de algum pecado ou de algum comportamento, de um sentimento impróprio para um cristão, nós ficamos libertos através do Senhor Jesus Cristo. Nós somos purificados e santificados. A santificação, o primeiro passo é a libertação, ou seja, eu não sou mais dominado por aquele pecado, por aquele comportamento impróprio que desagrada a Deus, e a partir daí nós somos purificados, o nosso coração vai sendo purificado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, e nós vamos nos tornando parecidos com o Senhor Jesus, ou seja, vamos sendo santificados. Então, que esse seja o seu propósito, que esse seja o seu objetivo, porque é isso que agrada a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Deus abençoe a todos nesse Dia dos Pais. Eu quero mais uma vez abençoar a todos os pais, que todos recebam saúde, proteção, graça da parte do nosso Deus, e especialmente nós profetizamos a conversão, a libertação, a salvação para todos aqueles que ainda não se renderam a Cristo, não entregaram sua vida a Cristo, não nasceram de novo. Que todos recebam essa graça da parte do Senhor Jesus Cristo, todos sejam abençoados, os demais os presentes, todos aqueles que vão depois ver essa mensagem pelas mídias, que sejam abençoados, especialmente os pais no dia de hoje, mas todos, de maneira geral, todas as famílias, todas as pessoas sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos e agradecemos, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus.